Os impactos para Portugal, mas não apenas para Portugal, se traduzem em qualquer coisa como um decréscimo das exportações num período de 10 anos, uma redução significativa do próprio produto interno bruto, um aumento do déficit público porque vai haver menos receitas fiscais de acordo com estas novas regras que se querem impor em termos da competição e da concorrência, quero dizer, e perdas de trabalho, de postos de trabalho que para o sul da Europa, em particular para Portugal e Espanha, são calculados na ordem de uma perda de 90 mil postos de trabalho. Só para dar um exemplo muito concreto, para que as pessoas percebam do que estamos a falar, há vários dados que mostram, de vários estudos, que um tratado desta natureza teria um efeito imediato na perda dos salários, portanto, uma desvalorização dos salários, na perda dos rendimentos, que poderia ser de qualquer coisa como uma perda de 4.800 euros por ano em alguns países, de 5.500 euros por ano em outros países por trabalhador. É um cálculo médio, mas é isso que estamos a falar. Sou deputada, relatora permanente da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, não tive ainda acesso aos documentos. Às reuniões que fui, tive que ser identificada à porta e tive que apresentar a minha identificação para ouvir o que é que iria ser a agenda de trabalho das negociações sem nos darem nenhum conteúdo. Portanto, isto é uma total ausência de transparência. Os poucos deputados, os pouquíssimos que têm acesso à sala de leitura, é mesmo só para ler. Não podem levar lápis, não podem levar papel, não podem levar telemóvel, porque podem tirar fotografias aos documentos. É nisto que estamos. A carta, a famosa carta que foi assinada pelo Bruno Maçãs, foi uma carta que nós tivemos conhecimento dela porque houve uma fuga, porque senão nem sequer isso sabíamos. Se avançar a cláusula dos famosos e controversos tribunais arbitrais que fazem sobrepor a lei das multinacionais às leis nacionais e às leis europeias, ainda por cima, se avançar essa cláusula, significa que se o investidor que de facto investe em Portugal no âmbito deste tratado, se resolver opor-se, por exemplo, ao aumento do salário mínimo em Portugal, poderá fazê-lo, porque diz, a expectativa que tinha quando assinou, em termos de investimento, em termos de ganho, era uma expectativa no sentido de que o trabalho era uma mão de obra barata e, portanto, a sua margem de lucro seria maior. Se procurar alterar as leis nesse sentido, neste país, passa a ter legitimidade, se houver esses tais tribunais arbitrais, passa a ter legitimidade para pôr um processo contra o Estado e dizer por alteração das circunstâncias. Não podem aumentar salários. Serão compostos como um tribunal arbitral normal por 3 pessoas, cada parte indica uma pessoa e essas 2 escolhem a terceira, cuja formação não terá quaisquer requisitos especiais. Serão tribunais que poderão funcionar sem recurso, sem estar integrados em qualquer jurisdição de tipo formal, portanto serão tribunais que poderão julgar sem publicidade das audiências, portanto, aliás o senhor Juncker falou em tribunais secretos já há uns dias, situações que têm ocorrido num tribunal que é o CIRDI, que é o Centro Internacional de Resolução de Diferendos sobre o Investimento. Isto funciona na dependência do Banco Mundial. Eu tirei estes dados de um jornal, não sei se posso dizer o nome, do Le Monde Diplomatique. Sim. Eles têm feito vários dossiês sobre esta questão. E só para dizer o que, por exemplo, uma multinacional francesa, que é a Veolia, processou o Estado egípcio em 2012 por este ter aumentado o salário mínimo. A questão ainda não foi decidida, portanto está em tribunal, mas esta empresa diz que isto vai contra os interesses dos seus investidores, porque quando eles resolveram ir para o Egito, o salário mínimo era mais baixo. Portanto, a tese basicamente é esta. A Cargill, dos Estados Unidos, conseguiu uma indenização de 96 milhões de dólares do México, neste mesmo tribunal, CIRDI, porque o México criou uma taxa sobre os refrigerantes que, quando eles se instalaram no México, não existia. Uma empresa faz um investimento de 1.000 milhões de euros num qualquer país. Tem uma taxa de rentabilidade mais ou menos estimada num investimento que vai de lá cerca de 20 anos. Mal faz o investimento, veio dizer assim, olha, você pensava que os dados do problema eram estes, olha, nós alterámos completamente. A empresa diz, mas vocês fizeram um acordo comigo, diz ao governo, não, mas olha, nós agora resolvemos alterar porque prometemos isso eleitoralmente ao povo. E a empresa diz, muito bem, aplica-se aqui uma coisa que muito velha chamada fé de prança, vocês fizeram um contrato connosco, as bases do contrato alteraram-se por vossa decisão e, portanto, agora indenizam. Isto não é novidade absolutamente nenhuma. Já existe, como diria o meu filho, a bué.
O fério perante chama-se fério perante, uma altura em que a França ainda arriscava alguma coisa e até demarcava a terminologia. A minha decisão não é influenciada por uma coisinha muito gira, que é, eu tenho que agradar àquelas pessoas que me contrataram para ser árbitro, porque senão amanhã não me contratam. Portanto, eu tive uma formação específica, que tem muitas falhas, mas muitas falhas mesmo, mas a minha decisão não é influenciada pelo facto de eu pensar que se eu hoje der uma decisão num determinado sentido, o meu contrato amanhã acaba. Os juízes são nomeados e estão nas mãos de quem os nomeou. É que os dos eu uma tribunais vez tive uma arbitrais. conversa com um colega americano e disse assim, vocês são nomeados politicamente. Pois, mas há uma grande vantagem que nós temos, e é isso que é o garante da nossa independência. É a nomeação vitalícia e, portanto, e a irresponsabilidade. Portanto, não é a irresponsabilidade total, como é óbvio, mas, portanto, é o facto de não haver consequências diretas para mim da minha decisão. Um árbitro tem que estar sempre a pensar que, se não agradar, para a próxima vez não é contratado e depois não pode receber aqueles chorudos milhões que recebe que novamente afastam as pessoas com menos dinheiro da possibilidade de usufruir desses tribunais. Claro.